Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre materiais dentários em odontologia e vamos dar início por materiais de moldagem. Eu sou o professor Fernando Gonçalves e vamos falar sobre isso agora. Então hoje nós vamos aqui conhecer os principais termos técnicos associados aos materiais de moldagem, classificar os diferentes materiais de moldagem utilizados em odontologia e apresentar a composição e as propriedades dos diversos materiais de moldagem. Bem, os materiais de moldagem são os materiais utilizados para copiar as estruturas presentes na cavidade oral, sejam dentes, gengiva, os tecidos moles, como freios, bridas, tá? Enfim, todas essas estruturas que se apresentam na cavidade oral. O material de moldagem, ele tem alguns requisitos, tá? Como, por exemplo, ter fluidez necessária e adaptar-se aos tecidos bucais. Então, é necessário que a gente tenha um material que tenha uma fluidez suficiente para penetrar nas invaginações, em todos os acidentes anatômicos que nós verificamos na cavidade oral. E, através disso aí, a gente tem a cópia desses tecidos, ou seja, desses espaços. Essa é uma dos requisitos do material de moldagem. É necessário também que ele tenha uma viscosidade para ficar retido na moldeira. Então, eu não posso ter também um material de moldagem que, ao ser colocado na boca, ele vai derramar, escoar todo. Então, eu não tenho condições de trabalhar com material que seja completamente viscoso, mas ele precisa ter um nível de viscosidade que ele consiga copiar todas as estruturas, porém fique retido dentro da moldeira. Ele precisa ter um tempo de trabalho adequado. Então, quem já presenciou uma moldagem ou quem já passou por uma moldagem, entende que você precisa ter o tempo necessário para realizar aquela moldagem e, ao mesmo tempo, você precisa ter velocidade para não deixar por muito tempo esse material na boca do paciente, porque quem já passou por isso sabe que isso incomoda um pouco o paciente. Então, preciso ter um tempo de trabalho adequado, nem muito curto, de maneira que vá dificultar o trabalho do profissional, nem muito longo, de maneira que vá causar incômodos ao paciente. Não distorcer ou rasgar quando removido da boca. Então, ao retirar esse material da boca, eu não posso ter o rasgamento dele ou a deformação. Não, ao retirar da boca, ele precisa permanecer na mesma forma que ele teve ao copiar a boca do paciente. Também precisa ter estabilidade dimensional, ou seja, ele não pode deformar ali com o passar de alguns minutos. Inclusive, alguns materiais chegam a passar 7 dias de estabilidade, podendo ser trabalhado durante esses 7 dias sem sofrer alteração alguma. Então, alguns conceitos são importantes dentro dos materiais de moldagens ou dentro da prática de moldagem. Então, o primeiro conceito é o próprio nome moldagem. O que é uma moldagem? Então, a moldagem é o ato ou efeito de moldar. Então, é através do uso do material conseguir fazer a cópia negativa daquela estrutura. O que é uma moldeira? Então, a moldeira é o recipiente próprio para colocar o material de moldagem e levá-lo até aquela região que vai ser moldada, no caso, a cavidade oral. E o que é o molde? Então, o molde é exatamente o resultado da moldagem. O que é o modelo de estudo? Então, o modelo de estudo ou modelos de estudo são alguns modelos que são produzidos através da moldagem e preenchimento com gesso, que nós utilizamos simplesmente para fazer uma avaliação do paciente através daquele modelo de gesso. Então, é um modelo que nós chamamos modelo de estudo, porque simplesmente utilizado para se fazer avaliações, tá, sobre esse modelo. E também o que é um modelo de trabalho? São modelos também confeccionados normalmente em gesso, mas que têm uma qualidade
suficiente para que você possa confeccionar sobre ele estruturas, trabalhos, peças protéticas, enfim. São modelos que você pode utilizar para confeccionar trabalhos sobre ele e que esses trabalhos possam ser adaptados perfeitamente na boca do paciente. Então, por isso chama modelo de trabalho. Tá? São modelos mais precisos, feitos com material de uma qualidade superior. E também o que é troquel. Então, essa palavra troquel eu coloquei aqui única e exclusivamente porque nós vamos precisar mais adiante falar sobre troquel e para que você entenda. Então, veja bem, quando nós temos um modelo de uma boca inteira, nós temos ali vários dentes, normalmente, naquele modelo, ou vários pinos de implante, enfim. Eu posso ter ali várias estruturas unidas no mesmo modelo. Assim como lá na disciplina de escultura, você tinha o seu manequim com vários dentes fixados ali. Então, quando a gente vai trabalhar com troquel, o que é que se faz? Você individualiza cada um daqueles elementos. Então, o modelo de gesso, quando nós vamos fazer o troquel, o que é que se faz? Você separa todos os dentes, um a um, tá? Mesmo que você tenha um espaço ou uma forma que você pode trabalhar com todos eles bem posicionados e unidos, mas há a possibilidade de troquelizar, ou seja, de individualizar cada um desses dentes. Assim como você fazia também na disciplina de escultura, que você separava cada. De acordo com a classificação dos materiais de moldagem, nós podemos dizer que eles são classificados primeiro de acordo com sua elasticidade. Então, existem os materiais que são chamados de materiais elásticos, existem os materiais que são chamados anelásticos, ou seja, que não têm elasticidade. Esses materiais podem ser subdivididos de acordo com o tipo de reação que eles sofrem, né, para o seu funcionamento. Então, existem os materiais que são ditos reversíveis, são aqueles materiais que têm uma ação, por exemplo, térmica, para tornar-se um material modelável, moldável, e aí você vai poder, por exemplo, aquece o material e leva até a boca do paciente para moldar. Vamos supor que ocorreu algum problema, alguma bolha, distorceu de alguma forma. Então, o material, se ele for reversível, você pode retirá-lo da boca. Vamos supor que seja através de uma reação física de calor, você pode aquecer aquele material novamente. E aí ele tem revertida a sua característica de moldar. Então, ele é um material que a gente diz reversível. Então, você pode aquecer novamente e moldar com o mesmo material. Então, esse material é dito reversível, por quê? Porque a reação que ele sofre é uma reação física. Ela pode ser feita e desfeita. Já existem outros materiais que são ditos irreversíveis. Então, os materiais irreversíveis, eles têm essa característica. Após sofrerem uma reação, que normalmente é uma reação química, eles não mais revertem essa reação, ou seja, depois de utilizados, eles não têm mais como ser reutilizados. Tá? Então, essa aí é uma outra subdivisão, se é um material reversível ou irreversível. Em relação aos materiais anelásticos, a gente tem como utilidade desses materiais a aplicação principalmente em pacientes desdentados, ou desdentados totais, ou essa aplicação dos materiais nas regiões desdentadas. Basicamente, nós temos dois exemplos que são bastante utilizados na odontologia. Um deles é a Godiva, essa Godiva que você já conhece aí de outras disciplinas. Ela pode ser apresentada tanto em bastões quanto em placas,
E também nós temos um outro material que é a pasta zinco-eugenólica. É uma pasta que se apresenta em duas bisnagas. Essas bisnagas podem ser misturadas sendo uma base e outra catalisador. E ao final da reação, é uma reação química que ela sofre, ela se apresenta como um material anelástico, ou seja, um material que apresenta rigidez. Já os materiais elásticos, que a gente tem como exemplo o alginato ou os elastômeros, como por exemplo silicone, a gente vai ter as seguintes características. Eles são irreversíveis, tá? Vamos falar primeiro aqui do hidrocoloide reversível, que é o alginato, onde um químico escocês observou que algas marrons produziam um extrato mucoso e chamou esse extrato de algin. E observou que eles constituíam um polímero linear com inúmeros grupamentos carboxílicos, chamado ácido algínico, que ao se unirem, eles formavam longas cadeias e dando aquela consistência no material, unindo as cadeias entre si. E a partir daí, ele formulou um composto através do uso de outros componentes e chamou isso de alginato. Ele deu um pouco mais de carga, tá? Inclusive utiliza um pouco de gesso nessa constituição e constituiu aí um material de moldagem que até hoje é utilizado, tá? E a gente vai observar também na sua composição o alginato de sódio ou potássio, 15%, sulfato de cálcio como um reagente para sua reação química ocorrer, o sulfato tri ou tetrassódico, utilizado como um retardador para controlar o seu tempo de trabalho, diatomita e óxido de zinco, que funcionam como carga inorgânica para dar maior resistência a esse material, fluoreto de potássio e de titânio, funcionam como endurecedor do pouco de gesso que é colocado dentro dessa substância, o gluconato de clorexidina, que funciona evitando o crescimento de micro-organismos dentro desse material, glicol orgânico e alguns corantes e aromatizantes. Isso aí são os compostos dos hidrocolóides irreversíveis que a gente tem no comércio, chamados de alginatos. Então, os alginatos, eles se apresentam basicamente de dois tipos, o tipo 1, que é o tipo mais rápido, e o tipo 2, que é um material um pouco mais lento. Esse tempo vai depender muito da temperatura da água do ambiente. Logicamente, quando eu aqueço um pouco a água, se eu tenho uma variação de temperatura, por exemplo, em uma das cidades aqui do Nordeste, a gente pode encontrar, de certa forma, um aquecimento da água ou da temperatura ambiente. E isso acelera a reação do alginato, fazendo com que a gente tenha esse tempo reduzido, o tempo de trabalho reduzido, ou seja, a reação é acelerada. Se você alterar a proporção de água e pó, o que é pensado por alguns autores e alguns profissionais chegam a alterar a quantidade, reduz a quantidade de água para tornar o material mais rápido, isso até ocorre, só que isso é um erro. Não pode ser realizado. A quantidade de água necessária para o alginato, ela é defendida e ela vem na bula do material. Então, você não pode fazer com que o material sofra alterações das suas propriedades. Aí você acaba perdendo essas propriedades do material. Então, a quantidade de água necessária é aquela que o fabricante indica na sua embalagem. As indicações do alginato, então o alginato ele se apresenta feito um pó, que vai ser misturado com água, tá? É o que nós vamos utilizar dentro das práticas lá da disciplina de oclusão, e essas moldagens são destinadas à obtenção de modelos de estudos e modelos para a confecção de moldeiras individuais. Então, moldagens para confecção de modelos de trabalho para prótese removível, desde que você utilize um material, um alginato,
de uma boa qualidade, você tem como obter modelos também com uma característica precisa, uma característica de boa qualidade, e cada alginato apresenta uma colher de medida. Então vamos observar aqui que eu tenho uma colher, ó, ela está cheia de pó, ela é esse quadrado aqui, ó, cheio de pó, tá? É uma conchinha, na verdade, e aqui eu tenho um copo. Vocês observem aqui na imagem, eu tenho um copinho. Esse copinho, ele é utilizado para medir a água. Então, o alginato, ele é de uma proporção de 1 para 1. Sempre uma medida de água é uma medida de pó. Normalmente, o fabricante já disponibiliza esses recipientes de medida para que a gente possa utilizá-lo de maneira correta. Então, observe aqui uma preparação e utilização do alginato. Então, nós temos aqui, ó, a primeira imagem, essa do lado esquerdo, nós temos a pessoa virando o frasco de alginato. Isso aí serve para descompactar o conteúdo do alginato. Então, o alginato, como ele é uma mistura sólida de algumas partículas, a gente vai observar que existem partículas mais densas, existem partículas mais leves. Então, o que ocorre é que quando você deixa esse frasco decantar, tanto ele fica completamente prensado, ele descansa, é como se ele é tão fino, um pó tão fino que ele decanta. E aí as partículas mais pesadas, elas vão se depositar no fundo do frasco. Assim também, como se você observar, você vai perceber que o pó fica compactado no fundo do frasco. Então, normalmente, antes da utilização do alginato, você vai revirar o frasco de maneira que você consiga soltar essas partículas, deixá-las mais aeradas, e aí você vai conseguir realizar o seu trabalho. Então, perceba que na segunda imagem ele utiliza uma colher, e essa colher é própria do material, ele vai encher do pó do alginato e vai colocar sobre essa colher a espátula e deslizar essa espátula, tirando o excesso. Então, toda medida em odontologia, que se utilizar uma colher, você vai precisar deixar esse material exatamente na superfície do medidor, completamente plano, para que você tenha certeza que a sua medida está correta e que pode ser realizada por qualquer pessoa seguindo os mesmos padrões. Então, no passo 3, você perceba que ele tem na mão esquerda um copinho, onde ali ele tem água destilada, medida de acordo com a quantidade do alginato que ele colocou dentro dessa cubeta de cor vermelha, e aí ele vai colocar água na cubeta translúcida azulada lá, e sobre a água ele vai colocar o alginato. Então, normalmente a gente utiliza essa sequência sempre, o pó sobre o líquido. Para quê? Para que quando o pó for mergulhando, ele já deixa do lado de fora vamos dizer assim, a quantidade de ar que se encontra no meio das partículas. Isso faz com que você reduza a quantidade de bolhas após a mistura. Então, sempre o pó vai derramar sobre a água. Daí as partículas vão mergulhando na água, enquanto o ar fica do lado de fora. Isso faz com que sejam reduzidas essas bolhas. A manipulação do material é simplesmente você fazer inicialmente toda a mistura. Você vai misturar o pó com a água, depois você vai girar a cubeta na mão, espremendo esse material contra as paredes da cubeta, de maneira que você vai conseguir romper todas as bolhas, ou o máximo de bolhas possível que você conseguir romper, para que você tenha um material mais liso, mais homogêneo e produza uma moldagem de melhor qualidade. Então, para isso, sempre dispensar o pó sobre a água, sempre manipular alternando os movimentos e pressionar esse material contra as paredes da cubeta para romper as suas bolhas. Após isso aí, você vai colocar esse material sobre a moldeira
Essa moldeira precisa estar completamente preenchida e uma quantidade suficiente para chegar até o nível superior das bordas da moldeira, e em seguida você vai levar essa moldeira até a boca do paciente para realizar a moldagem, ou seja, copiar essas estruturas. Dentro das propriedades do alginato, a gente pode listar os seguintes: resistência mecânica. Então, o material precisa ter uma determinada espessura para não se romper. Sempre que eu for moldar, eu preciso utilizar uma moldeira que seja maior do que as estruturas de cada lado, pelo menos 3 milímetros de excesso de tamanho. Ou seja, eu preciso que a moldeira seja maior do que o arco dentário do paciente, pelo menos em 3 milímetros de cada lado, ou seja, ela tem que ser maior pelo menos 6 milímetros, somando os dois lados, porque aí eu vou ter entre a moldeira e a estrutura que vai ser moldada uma diferença aí de 3 milímetros, que é o suficiente para não causar o rasgamento do material alginato. Se você deixar uma camada muito fina de alginato, ou seja, se você colocou alginato numa moldeira que entra muito ajustada na boca do paciente, o que pode ocorrer é que vai rasgar esse material quando você for retirá-lo da boca, após a sua geleificação. Uma outra propriedade é que o alginato tem uma viscoelasticidade excelente. Então, e tem pouca aderência aos tecidos. Pode ser removido da boca do paciente com facilidade. A reprodução de detalhes, ela é de certa forma aceitável, um bom nível, só que ela não é tão precisa quanto o silicone, por exemplo. Então eu preciso ter a utilização do alginato naqueles trabalhos que são intermediários dentro da precisão, da justeza dos seus trabalhos. Então, o alginato é um material intermediário nesse sentido da reprodução de detalhes. A estabilidade dimensional, ela também não é muito longa. Eu preciso, dentro de alguns minutos após a moldagem, já fazer o preenchimento com gesso, porque esse material pode sofrer alterações dimensionais, como, por exemplo, ele pode sofrer a cinérese. A cinérese nada mais é do que a perda de água, o ressecamento do material alginato, fazendo com que ele tenha uma deformação, ou, em alguns casos, se você deixá-lo em contato com a água, ele pode sofrer embebição, ou seja, ele absorver a água e aí também vai sofrer alterações. Então você precisa controlar a umidade do ambiente, que o alginato vai ser guardado, e aí durante a aula prática nós vamos ver como isso é feito. E a gente precisa também tomar alguns cuidados necessários durante a utilização do alginato. Então, a gente precisa sempre trabalhar com alginato utilizando cubeta e espátulas bem limpas. Se você tem, por exemplo, uma espátula que está suja de gesso, você pode, com essa espátula suja, alterar as propriedades do alginato. Se você tem uma cubeta suja, tá? Você pode alterar as propriedades do alginato, mesmo que ela esteja suja de alginato. Então você precisa lavar esse material antes de utilizá-lo, esse instrumental, na verdade. Então não deixe o gesso por muito tempo dentro do molde que foi feito com alginato. Por quê? Porque a superfície do alginato pode formar ou deixar ali um sobrenadante ou um resíduo do ácido algínico. Então, pode ser que parte do alginato não tenha reagido com a água que você misturou. E aí vai formar ali o ácido algínico, e ácido reage com gesso, deixando a superfície porosa. Então, normalmente você vai aguardar ali de 40 minutos a 1 hora e meia, que é o tempo que varia aí entre os tipos de gesso, e em seguida você vai poder já tirar esse modelo. Você não vai poder deixar para tirar isso só no outro dia. Tá? Então, essa é uma das características do alginato.
Um outro cuidado também que é necessário é a retirada dos excessos de material. Então, o que pode se utilizar é uma lâmina de bisturi, sempre utilizada do material contra a moldeira, nunca no sentido inverso, tá? Isso pode, se você usar o sentido inverso, você pode soltar o material da moldeira. E o material, o alginato, não pode se soltar da moldeira, tá? Se isso ocorrer, a moldagem está perdida. Você precisa lavar tudo e voltar e moldar novamente. Então, sempre tirar os excessos utilizando uma lâmina de bisturi. E aqui vamos acompanhar um vídeo onde há uma moldagem. Na verdade, é uma moldagem do paciente desdentado total, mas dá para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então, percebam que ele colocou os alginados sobre a água, o pó sobre a água, e aí espatulou, coloca sobre uma moldeira, e daí leva até a boca da paciente que vai ser moldada. Não é assim que se dá. Nós vamos ter um vídeo de demonstração de moldagem dentro da disciplina de oclusão e vamos ver isso aí mais adiante de maneira mais detalhada. Dá um jato de ar para conseguir retirar da boca do paciente e remove. Com relação à desinfecção do molde, a gente normalmente procede da seguinte maneira. O alginato é um material que ele tem uma certa estabilidade aí durante algum tempo e você pode simplesmente fazer o seguinte. Você vai colocar o molde embaixo de água corrente. Então você vai utilizar uma torneira ligada
em uma pia e fazer com que corra água ali para retirar saliva. Às vezes a gente encontra rastros de sangue também, enfim, para tirar qualquer impureza que esteja sobre o molde do paciente. Em seguida, você pode borrifar um hipoclorito a 1%, tá? Que é a solução de Milton. Então, essa solução de Milton, hipoclorito a 1%, você vai borrifar e você vai aguardar ali em torno de 10 minutos. Você pode embrulhar isso aí, enquanto isso, com papel úmido. Mas o mais indicado é que você deixe esse molde dentro de uma câmara úmida. O que é uma câmara úmida? É um recipiente onde você tem um pouco de água no fundo do recipiente, um pouco de água. A água não pode entrar em contato com o molde. Então, no fundo tem um pouco de água, você vai colocar dentro desse recipiente algo que deixe os moldes suspensos, para quê? Para não encostar na água. E aí, no caso da imagem, ele utilizou duas buchas comuns, dessas buchas mesmo de lavar louça, mas existem as câmaras próprias, que são vendidas nas casas dentárias, que tem uma tela, simplesmente uma tela ou um fundo vazado. E aí, em seguida, ele pode colocar a tampa nesse recipiente. Quando ele deixa esse recipiente hermeticamente fechado, o que ocorre é que essa água interna vai criar uma atmosfera úmida e esse alginato ele nem perde e nem ganha água, ou seja, ele não sofre nem cinérese e nem embebição. Por quê? Porque a umidade está controlada dentro do ambiente. Tá? Então, esse é um dos recursos que se faz para você ter um pouco mais de tempo de trabalho com esses moldes. Isso aí pode aguardar algum tempo, dependendo do tipo de alginato. Tá? Mas o normal é que, após a desinfecção, 10 minutos, você retira o excesso, você não pode deixar hipoclorito lá na superfície. Normalmente, eu lavo novamente a superfície do modelo em água corrente, enxugo de maneira bem leve com lenço de papel ou toalha de papel e levo para o preenchimento com gesso. Para quê? Para que não haja reação do hipoclorito com o gesso. Então eu lavo novamente. E aí, dos silicones a gente tem dois tipos, um chamado silicone de adição, que é o silicone que você tem duas bases ou duas massas com a mesma consistência. No caso aqui, essa imagem do lado esquerdo, perceba que eu tenho uma massa cinza e uma massa azulada ou alguma coisa com lilás ali. Bom, enfim. Essas duas massas, elas se misturam em quantidades iguais e aí você tem a silicone chamada silicone de adição. Você vai adicionar duas massas com o mesmo volume. Do lado direito, você tem um outro tipo de silicone. Então, é uma massa só e uma pasta que serve de catalisador. Então, a diferença entre silicone de adição e silicone de condensação, a principal diferença é a qualidade no resultado da moldagem. Por exemplo, quando você molda com silicone de adição, quando você mistura essas duas massas, o resultado final é exatamente a soma dessas duas massas. Então, é um produto que, ao você misturar, você tem uma previsibilidade do resultado quando você moldar. Já silicone de condensação, você tem a liberação de subprodutos, ou seja, você usa a massa de silicone, quando você põe o catalisador que você mistura, ele começa a sofrer uma reação química e essa reação química libera alguns produtos, como por exemplo, água, em algumas marcas, álcool, ácidos, halógenos e gás de amônia, ou seja, a massa não é a soma dos reagentes. Na verdade, ela acaba perdendo subprodutos. Isso faz com que haja pequenas alterações durante a reação desse material. E ao final eu posso ter um molde diferente ou com uma pequena distorção ou uma qualidade inferior quando eu comparo isso aí com silicone de adição.
Mesmo com isso, ainda é um material de excelente qualidade. Tá? É um material, por exemplo, bem superior ao alginato, ou levemente superior, dependendo do tipo de alginato. Tá? Então, porém, é um material bastante utilizado. Por quê? Porque a deformação dele é pequena diante do que nós precisamos. Então, do silicone de condensação, aqui tem um exemplo, aqui essa marca Zeta Plus, tá? Eu tenho uma massa, uma base, que vem nesse pote maior. Eu tenho um catalisador, que é o chamado Indurente Gel, que é aquela bisnaguinha que traz o catalisador. E eu tenho também o silicone se apresentando na forma de pasta. Então, o silicone do pote é um silicone denso, parece uma massa de modelar, lembra uma massa de modelar. Já esse Oran Wash é um silicone fluido, ele tem fluidez, é como se fosse mais líquido. Os dois silicones, tanto o denso quanto o fluido, eles reagem através da mistura com o catalisador. Então, esse catalisador ele vai servir tanto para o silicone denso, também servir para o silicone fluido. Tá? Ele é o catalisador de qualquer silicone de condensação. E aí ele se dá da seguinte maneira: você mede com a colher medida, perceba que ela é exatamente a quantidade é exatamente igual à borda da colher, vai espalhar sobre a mão, com a própria colher você cria uma marca na superfície. Para cada colher que foi medida, você vai criar uma marca e sobre essa marca você vai colocar duas linhas pegando o maior diâmetro. Então perceba que aqui tem uma linha pegando o maior diâmetro, outra linha. Então nesse caso aqui da imagem, a pessoa que está manipulando utilizou 3 porções de silicone densa, silicone de condensação densa. E aí ele vai marcar 3 vezes a colher e 3 vezes ele vai colocar essa linha dupla. No caso ele fez aí formando um X. Depois ele vai misturar toda essa massa com o silicone até que você tenha uma mistura bem homogênea. Não pode ficar aparecendo pontos de catalisador. Precisa ser uma mistura bem homogênea. E depois é só usar esse material em uma moldeira para moldar. Então, isso aqui é o que a gente chama de silicone densa. Já essa outra aqui é o que nós chamamos de silicone fluida. É quando eu preciso de moldagens mais detalhadas. Então, em geral, como é que se faz? Você molda primeiro com silicone densa. Depois, se você tira aquele molde da boca do paciente, você pega esse silicone aqui que é fluido, mistura com o catalisador. Então, aqui, ó, numa placa, os dois misturados. E aí você põe essa mistura sobre o molde que você já havia feito, utilizando silicone densa. E volta esse molde à boca do paciente. Daí você vai ter uma moldagem muito rica em detalhes. Tá? Então é assim que se dá essa moldagem com silicone, normalmente utilizando os dois materiais. Já o silicone de adição, a gente vai encontrá-lo de diversas maneiras de apresentação. Normalmente vocês vão ter os dois potes e a parte fluida pode ser uma bisnaga dupla ou um cartucho duplo. Aqui eu tenho um cartucho duplo, perceba que aqui eu tenho uma parte do cartucho, aqui tem outra. Então as duas são duas partes do silicone, base catalisador, que ao serem colocados na pistola, está aqui uma pistola, ó, tá? Ao ser colocado nessa pistola, vocês vão encontrar um gatilho, e esse gatilho faz com que o êmbolo pressione para dentro, e aqui na ponta eu tenho uma ponta chamada ponta misturadora. Essa ponta ela tem uma estrutura interna que ao sair o material na extremidade ele vai estar misturado base com catalisador. Então a ponta é própria para essa mistura. Então com isso aí nós vimos os principais materiais de moldagens.
utilizados na odontologia. Muito obrigado e até a próxima.